Alguns dias atrás a gente compartilhou uma palavra. Lá na igreja em Água Preta a gente falou sobre Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5. Na verdade, ao 5 é verdade. E se você quiser ouvir essa palavra, vai lá no nosso Face, Marcados para Impactar. Marcados Atos 17.6, essa palavra está lá, amém? E no nosso último culto jovem a gente teve o privilégio de falar uma palavra sobre Romanos capítulo 5, do verso 5 ao 11. Foi uma palavra que Deus colocou no nosso coração e também está lá na nossa página do Facebook, tá? Você que está assistindo aí em outro momento quiser assistir essa palavra, vai lá na nossa página. Aí onde você está assistindo agora, né? Depois você volta e assiste lá essa palavra também. E hoje a gente quer prosseguir nesse compartilhar, né? Nós compartilhamos do verso 1 ao 11, explicando várias coisas importantes. E hoje nós queremos falar sobre o verso 12 em diante, amém? Tá ouvindo bem aí atrás? Tá, né? Glória a Deus. Versículo 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito de Deus não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Espírito Santo, fala conosco. Traz revelação, traz graça, traz entendimento, ministra aos nossos corações. Amém? Eu não sei se na sua Bíblia tem o mesmo título que tem na minha Bíblia, mas a minha Bíblia tem um título aqui, Adão e Cristo. Alguma tem algum título diferente? Pode falar se quiser. Morte em Adão, vida em Cristo. Como é que tá aí? Ah, tu não tem título não, né? A dele é pura. Aleluia. Mortos em Adão, morte em Adão e vida em Cristo. Eu acho que é um bom tema para a mensagem de hoje. Irmãos, eu quero que a gente entenda o seguinte. Eu tenho duas verdades. Eu ouvi minha última pregação e eu percebi, Wesley, cadê o Wesley? Que eu falei verdade o tempo todo no culto. Hoje eu não vou falar tanta palavra verdade, em nome de Jesus. Mas eu tenho duas coisas para falar com os irmãos aqui nessa noite. Na verdade, uma nós vamos falar hoje à noite e outra nós vamos falar amanhã. Nós vamos tentar falar sobre essas duas coisas, na verdade sobre duas pessoas. Na verdade sobre esse tema, mortos em Adão e vida em Cristo Jesus. Amém? O texto que a gente leu aqui fala sobre Adão e fala sobre Cristo Jesus. Nós temos outros textos que nós vamos ler, mas eu quero que nós entendamos simplesmente uma coisa. Nós que estamos aqui, ou que está em casa, nós fazemos parte de uma das duas descendências. Ou nós somos descendentes de Adão, ou nós somos descendentes de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar, sabe? Eu vou dividir esse texto em duas partes, e para que a gente possa experimentar a boa e maravilhosa, extraordinária notícia, é necessário que hoje a gente entenda, ou melhor, compreenda, ou melhor, que a gente seja convencido pelo Espírito de Deus sobre a grande verdade do dia de hoje, sabe? Eu quero repetir a leitura dos primeiros versículos com você, do verso 12 ao 14. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele
que havia de vir. O início do versículo diz: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado. Nós conhecemos a história. E nós sabemos quem esse ser humano é. O próprio versículo seguinte vai falar sobre esse ser humano. A grande história é que lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 Deus vai falar sobre a criação de todas as coisas. E no sexto dia Deus diz: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Que ele possa ter domínio sobre todas as coisas, e que ele possa trazer a nossa imagem e semelhança sobre a face da terra. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e diz a esse casal: vocês podem comer de todo fruto que estiver no jardim, mas desse fruto aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer dele, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A Bíblia conta também que existia um outro tipo de árvore naquele jardim do Éden. Havia uma árvore chamada árvore da vida. E é bem verdade que essa árvore da vida, ela estava ali para que Adão e Eva pudessem viver eternamente. A árvore da vida, quem dela se alimentasse, viveria de forma eterna. E a gente sabe que algo muito terrível aconteceu. A maior catástrofe que esse mundo já viu, presenciou, ou o maior mal que esse mundo já teve, aconteceu dentro do jardim. Sabe? Estou tentando lembrar uma frase que eu ouvi. A questão não é onde você está. A questão é com quem você está e como está o seu coração. Adão e Eva negaram e pecaram e desobedeceram no jardim do Éden. Jesus foi fiel no deserto. Sabe? Nós podemos estar no deserto ou no jardim do Éden, mas a questão é como nós estaremos naquele local e como será a atitude do nosso coração. A Bíblia diz que assim como por um só homem, um só ser humano, entrou o pecado no mundo. Quando a serpente conversava com Eva, ela dizia: é verdade que Deus disse que você não pode comer dessa árvore? Não pode comer desse fruto? E ali naquele diálogo eles acrescentam e diz que não poderia comer e nem tocar. Até convencer aquela mulher, Eva, que aquele fruto era bom e desejável para se comer. Ela come do fruto, ela pega aquele fruto, entrega ao seu marido Adão, e nós conhecemos a história. A Bíblia diz que no dia que eles comessem, eles morreriam. E naquele momento, uma morte trágica acontece sobre o coração de toda a humanidade. Através da vida de Adão e de Eva, o pecado entrou no mundo. E entenda, eu quero que amanhã a gente entenda as verdades sobre estarmos em Cristo e sermos transportados para Cristo e viver essa nova vida que Cristo tem para nós. Mas para que a gente possa chegar nessa mensagem do que Cristo tem para nós e do extraordinário de Cristo Jesus, é necessário que nós entendamos a pecaminosidade da nossa vida. É necessário que nós entendamos que o pecado entrou no mundo, entrou através de Adão e de Eva e passou a todos os homens. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todo mundo. E todas as pessoas passaram a herdar esse pecado em sua vida. Então, nós, quando nascemos de nosso pai e da nossa mãe, nós nascemos com a natureza adâmica, com a natureza de Adão em nós. E nós precisamos que alguém radicalmente mude o nosso destino, a nossa história. Eu quero dizer para você nessa noite, que se você nascer em Adão, e não tiver a sua história completamente transformada e mudada, não tiver a sua identidade mudada em Cristo Jesus, você está perdido em seus delitos e pecados. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que estando nós mortos em delitos e pecados. Sabe, o pecado veio para querer acabar com a nossa vida. O pecado veio para acabar com a nossa comunhão com Deus. O pecado veio para nos levar para longe de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ainda vai dizer que não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que de algum modo glorifique a Deus. Toda a nação, todas as pessoas. Deixa eu ler isso para você. Romanos capítulo 3, que se conclui, capítulo 3, versículo 9, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma,
pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a nossa condição quando nascemos. Essa é a nossa condição enquanto estamos em Adão. Nós precisamos entender o que o texto diz. Assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, a morte entrou e passou para todos os homens. Em Isaías 59, 2, diz que o Senhor não está surdo que não possa nos ouvir. E o Senhor também não está aleijado, não está com a mão mirrada que não possa salvar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós precisamos resolver essa parada. Nós precisamos resolver esse problema. Ou melhor, nós precisamos entender como este problema é resolvido. Porque eu vou dizer para você, se esse problema não for resolvido na sua vida, você está perdido. Você está fadado ao fracasso. Você está fadado a morrer em seus delitos e pecados. E desfrutar da ira de Deus, que recairá sobre todos os filhos da desobediência. A Bíblia diz que existe uma ira de Deus preparada para os filhos da desobediência. E aqueles que estão neste mundo, sem serem transportados de Adão para Cristo, estão debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus quer dizer o quê? Que se você não for transportado para Cristo, você vai para o inferno. E depois o inferno vai para o lago de fogo e enxofre. E você estará perdido. Mas se em Cristo Jesus você receber uma nova natureza e for transportado, nós vamos ver com mais detalhes o que pode acontecer com a minha e com a sua vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos transportar de Adão para Cristo Jesus. Pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Sabe, talvez alguns de nós digam, eu sou uma pessoa boa, eu não pequei como Adão pecou. Adão peca e Eva peca, eu vou pagar o pato. Que onda é essa? Quem pecou foi ele, resolve com ele para lá. Sabe, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, e depois que tiveram filhos, eles tiveram filhos à sua própria imagem e semelhança caída do pecado. Uma imagem e semelhança caída e longe de Deus, afastada do caminho de Deus. E é necessário que através de um plano de redenção, nós sejamos devolvidos à imagem anterior e à semelhança anterior. Que nos seja devolvido a imagem de Cristo Jesus, de tal maneira que nós deixemos de ser filhos da ira por natureza e nos tornemos filhos do Deus vivo. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero ler um versículo com você aqui, versos 21 e 22, eu acho. Eu acho que é isso. Só tá saindo bem aí, se não tiver eu posso pegar outro microfone. Tranquilo? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Eu tenho duas notícias para vocês. Uma péssima e uma extraordinária. E hoje é o dia da má notícia. Hoje é o dia da má notícia. De uma notícia horrível, assustadora e que pode assustar, veja. A notícia é: todos aqueles que estão em Adão estão mortos, caminhando a passos largos para o inferno. E se um milagre extraordinário não acontecer na sua vida, você está perdido. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Vai trazer um pouco desse paralelo.
Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, todos morrem em Adão. Não fica ninguém de fora. O apóstolo Paulo, lá naqueles versículos que a gente leu, vai dizer o seguinte, ó. Adão e Eva pecaram, naquele período lá. Se deram mal. E depois, quando Moisés vem sobre a terra e estabelece a lei, as pessoas transgrediram a lei. E como transgressoras da lei, elas foram automaticamente réu de condenação, ré de perdição. Mas nesse intervalo entre Adão e a lei, haviam pessoas que viveram e não transgrediram a lei porque a lei ainda não existia. Mas o texto diz, eu vou citar o texto lá de Romanos, mesmo aqueles que pecaram, não a semelhança de Moisés, não a semelhança de Adão, esses também estão mortos em delitos e pecado. Deixa eu ler esse versículo, porque eu parafraseei e eu acho que eu esqueci. Pode deixar aberto aí em Coríntios. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, esses também receberam um pecado que causa morte, destruição e afastamento de Deus. Sabe, irmãos? Se nós não entendermos que o pecado é algo que nós não podemos brincar com ele, e é algo que nós precisamos tratar de forma radical, nós vamos continuar caindo nos mesmos erros, nas mesmas situações. Sabe, irmãos? O pecado não é simplesmente errar um alvo. O pecado não é simplesmente, se perder no meio do caminho. Mas o pecado é tudo aquilo que não traz glória para Deus e para Jesus. Quando nós vivemos a nossa vida sem fazer dessa vida algo que glorifique a Deus, nós estamos pecando. E nós precisamos entender que Deus veio para resolver esse problema do pecado. O pecado, ele é o maior câncer que o ser humano já teve. Ele vem nos corroendo, nos matando, nos levando para longe de Deus, até nos levar para o inferno. A Bíblia diz o seguinte, falando sobre isso: se o teu olho faz você pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no céu caolho do que entrar no inferno com os 2 olhos. Se a tua mão te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no céu com uma mão só do que entrar no inferno com as 2 mãos. Irmãos, eu não quero que nenhum de nós aqui arranque o próprio olho nem a própria mão. Mas você percebe a radicalidade que Jesus trata com o pecado. Você percebe a radicalidade que Jesus, ele nos orienta e nos ensina acerca do pecado. Nós precisamos entender que o pecado é um câncer que acaba com a nossa vida e nossa comunhão com Deus. Ele já fez isso no passado através de Adão. E quando nós nascemos de nossos pais e de nossas mães, antes mesmo de fazermos qualquer coisa boa ou má, o pecado já veio dentro de nós como uma natureza perversa, adâmica, uma natureza que nos leva para longe de Deus. E essa natureza que está dentro de mim, dentro de você, precisa ser radicalmente tratada, modificada. Mas isso só vai acontecer quando você entender o veneno que há dentro de você. Alguém aqui já assistiu filmes do tipo da Segunda Guerra Mundial, das mortes dos judeus, a câmara de gás? Quanta desgraça aquele miserável do Hitler fez. Quantos milhões de judeus ele matou. As pessoas eram recebidas com orquestras muito bem montadas para que elas fossem distraídas e fossem direcionadas a uma câmara de gás. E sabe por que a câmara de gás? Para não gastar matando com pólvora e usando arma. Eles eram levados para a câmara de gás e ali eram mortos, entulhados, e às vezes os próprios judeus eram obrigados a vasculhar os corpos dos defuntos. Eu não vou cair.
a vasculhar os corpos dos defuntos, a fim de vasculhar se tinha alguma riqueza, algum dinheiro. Que miserável aquele Hitler. Que homem perverso. Sabe, irmãos? A diferença de Hitler para cada um de nós é que ele manifestou a potencialidade da miserabilidade que ele tinha. Ele manifestou o quão mal ele era. Mas potencialmente eu e você somos tão maus, ou até pior do que Hitler. O mal que agiu sobre a vida de Hitler está dentro de você, e não se engane, somente um milagre extraordinário pode conter esse mal e mudar a sua vida e a sua história. Pense nos piores homens que houve sobre a face da terra. O quão mal eles foram. Eu quero que você entenda que há dentro de você a capacidade de ser tão mal ou pior que essas pessoas. Eu quero que nós entendamos que a morte operada em Adão alcançou a cada um de nós. E se não houver um milagre extraordinário, nós estamos perdidos. Um homem de Deus há um tempo atrás, chamado Jonathan Edwards, pregou um sermão, onde o título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não se engane com essa história de que Deus aborrece o pecado e ama o pecador. Eu quero dizer para você, e me escute, eu estou muito seguro do que eu vou dizer. Deus está irado com o nosso pecado e também está irado com todos nós que ainda não estamos em Cristo. E a ira de Deus está sobre a nossa cabeça e um futuro de desgraça e destruição nos aguarda. É o nosso destino, é o que nos espera. A não ser que um milagre extraordinário aconteça. Sabe, irmãos, é como se nós fôssemos urubus que gosta de carniça. Podem nos convencer, podem falar, pode dizer o que é certo, mas a nossa carne podre nos inclina ao pecado e à destruição. Sabe? Você pode até pegar um urubu, pintar de amarelo, colocar numa gaiola, colocar alpiste para ele e dizer canta canário. Ele não vai cantar como canário. E nem vai comer alpiste. E se você vacilar, ele vai fugir da gaiola e vai procurar a carniça mais perto dele. Sabe por quê? É a natureza dele. Ele foi criado para isso. A natureza dele é correr para a carniça. Sabe o que acontece conosco? A gente podia pegar todos nós aqui e fazer um livro de regras. Ó, pessoal, o seguinte, para que vocês se tornem um canário bonitinho, aí vocês agora vão ter que ler a Bíblia todo dia, vocês vão ter que orar, vocês vão ter que fazer isso, dar esmolas, ajudar o mendigo, sei lá, fazer uma série de coisas. E sabe, você podia chegar para mim e dizer, ei, Adiackson, eu consegui, ó, eu fiz isso de bom, eu deixei de fazer isso de errado, e, meu irmão, eu estou me garantindo, eu estou melhor do que muita gente por aí que já está há muito tempo na igreja, sabe? Era como se tivéssemos pintado você de amarelo, colocado numa gaiola de dito canta canário. Se um milagre extraordinário não acontecer dentro de você, que somente Ele pode fazer, pela ação do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, você continua perdido em seus delitos e pecados. Sabe o que eu quero que a gente entenda de forma brutal e radical nessa noite? É que sem Cristo a gente está perdido. A gente não está meio perdido. A gente não está quase perdido. A gente não existe quase salvo, quase servo de Deus, quase filho de Deus. Irmãos, entendamos. Ou Cristo entra dentro de você e transforma a sua natureza, te levando a nascer de novo, mudando o que há dentro de você. Ou você continua perdido em seus delitos e pecados. E eu vou te dizer, se você está aqui nessa noite, nesses dias, eu tenho uma grande desconfiança que o propósito de Deus é entrar dentro do teu coração e mudar radicalmente o teu coração. Somente pede para Ele, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. A Bíblia diz que há dentro de nós um coração de pedra.
Mas a Bíblia lá em Ezequiel 36, verso 26, diz uma palavra extraordinária. Eis que tirarei de dentro de vós o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Eu derramarei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados. Eu farei com que vocês tenham nojo das antigas práticas de vocês. Eu recriarei o Espírito dentro de vocês. E sabe de uma coisa? Eu vou pegar o meu Espírito Santo e vou colocar dentro de vocês. Sabe do que isso é chamado? Regeneração. É aquilo que o Wolverine fazia, né? Mas terminou que ele morreu, né? A regeneração dele não funcionou. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nesses dias porque Ele quer causar um milagre extraordinário na sua vida. Ele quer te regenerar e te levar a uma nova experiência de vida. Deixa eu ler com você alguns versículos. Versículo 41, ou melhor, não é esse. 45. 1 Coríntios 15, 45, porque estava aberto aqui em 1 Coríntios já. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Amém? Me entenda, eu não pretendo me prolongar. Pretendo gastar mais uns 15 minutos aqui com vocês, trazer uma palavra mais curta hoje. Mas entendam a ordem das coisas e o que eu preciso que a gente compreenda e que somente o Espírito Santo pode fazer essa luz brilhar sobre o nosso coração. O primeiro Adão, ele se tornou apenas um ser vivente. Um ser vivente, um homem natural. Eu te pergunto, tem algo de errado de ser um ser vivente? Não. É um homem natural, um ser vivente. Sabe, tem uma alegoria na Bíblia que representa a nossa história. A Bíblia fala sobre Ismael e Isaac. Fala sobre Sara e Agar, como duas mulheres, que representam duas alianças. E fala também sobre esses dois filhos de Abraão. Deus disse a Abraão que ele teria um filho, o filho da promessa, e que através desse filho seriam benditas todas as nações da terra. Só que Abraão, ele cansa de esperar a resposta de Deus, e ele faz um filho com a escrava. E o nome do filho é Ismael. E a Bíblia vai dizer em algum lugar que o primeiro persegue o segundo. Ismael veio à tona, e quando Isaac nasceu depois, Isaac mais novo, sempre irmão mais velho, incrível, aqui tem irmão mais velho aqui. Às vezes eles são um pouquinho cruéis, né? Aleluia, glória a Deus. Então o irmão mais velho de Isaac era Ismael, era o que veio antes e perseguia Isaac. O que eu quero que a gente entenda? Representa dois quadros da nossa vida. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você nasceu como um homem natural, como um ser vivente natural. Uma natureza natural de Adão, caída, veio dentro de você. Mas quando você vem para Cristo, uma nova natureza é colocada. E a Bíblia nos convida a abrir mão do velho homem, deixar o novo homem viver, que é Cristo vivendo em nós. O que eu quero que a gente entenda? Esse velho homem vai continuar perseguindo o novo. A carne, o pecado, as coisas que nós fazíamos antes de Cristo, vai continuar massacrando nossa mente e o nosso coração, querendo nos levar para longe de Deus. Mas nós precisamos entender que nós não fomos chamados para viver a exemplo de Ismael, mas fomos chamados para viver a exemplo de Isaac. Isaac, o filho da promessa. Lê comigo aqui esse texto, versículo 45 mais uma vez, e vamos prosseguir. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi um homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E, como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Entendamos que todos nós trazemos essa imagem do homem terreno. Todos nós trazemos essa imagem do pecado em nós. Todos nós trazemos essa imagem caída, distorcida e longe de Deus. Mas amanhã nós vamos falar
sobre o extraordinário milagre que o Senhor quer fazer em nossas vidas, imprimindo em nós uma nova imagem, imprimindo em nós uma nova realidade. Entendamos que o Senhor, Ele tem uma obra maravilhosa para fazer em nossas vidas, mas nós precisamos entender antes as terríveis obras que estão sobre a nossa cabeça. Um homem de Deus chamado Paul Washer disse certa vez que antes de pregar o Evangelho, seria interessante, antes de pregar as boas novas para as pessoas, seria interessante que elas ouvissem as más novas. Seria interessante que elas compreendessem que estão em maus lençóis. Eu quero que você entenda que você não é aquele bolo perfeito e maravilhoso que só falta a cereja do bolo em cima. Não. Nós não somos esse bolo. Nós estamos perdidos em delitos e pecados. O pecado entrou radicalmente nos afastando de Deus. E somente um milagre extraordinário da parte de Deus pode mudar a nossa história, pode mudar o nosso coração e pode nos transportar de Adão para Cristo. Me entenda. Eu quero concluir falando sobre isso. Eu não estou falando que estar em Adão é necessariamente ser uma prostituta, um bebarrão, um matador, alguém que está nos presídios, um Hitler da vida, ou qualquer outro tirano. Eu estou dizendo que estar em Adão é simplesmente não ter passado pelo extraordinário milagre da regeneração. Eu estou dizendo que estar em Adão é simplesmente não ter recebido ainda a abundância da graça e o dom da justiça, que nós vamos falar sobre isso amanhã. Eu estou dizendo que você pode ser uma pessoa boa, que não mata, que não rouba, que não fuma, que não faz mal a ninguém, e até é obediente a pai e a mãe. Mas se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E se você não tem certeza se nasceu de novo ou não, você vai ter a oportunidade de clamar a Deus. Você vai ter a oportunidade de dizer: Senhor, transforma meu coração, transforma a minha vida. Eu queria que o pastor do louvor viesse aqui à frente. Se ele faço esse negócio de repente, né? Deixa eles pensarem aí o louvor, trocar uma conversa aí o que vai um tocar ou não. Mas eu queria que a gente tivesse um tempo de oração antes de eu explicar mais algumas coisas sobre isso. Entenda. Eu não estou falando sobre ser radicalmente pecaminoso à vista das pessoas. Eu estou falando que se você for o oposto de radicalmente, sutilmente pecaminoso, você também está perdido. E me escute. O mesmo inferno de Hitler será o seu, se você não nascer de novo. Mas eu sei que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, amém? O Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações, para manifestar o seu poder e a sua graça, sabe? Queria que a gente clamasse a Deus. Talvez depois de um tempo de oração, de louvor, a gente fale mais algumas verdades, mais algumas coisas. Mas eu sinto que a gente precisa clamar a Deus, sabe? Somente Ele pode fazer. A gente começou uma série de vídeos que eram para ser 40 dias buscando o extraordinário, mas no 11º dia a gente parou. E naqueles dias a gente falava que a gente pode até buscar o extraordinário de Deus, e a gente deve buscar. Mas somente Deus pode escolher manifestar o seu extraordinário sobre nós ou não. Se Ele quiser fazer descer fogo do céu, Ele faz, sabe? Ele fez no passado, gente. Quando Elias confrontou os profetas de Baal, Ele fez descer fogo do céu. Ele parou o sol. Ele abriu o mar vermelho. Ele fez mais o que de bom? Um monte de coisa, né, gente? João disse que se fosse escrever tudo que Jesus fez quando Ele estava aqui na terra, não havia biblioteca do mundo que coubesse a quantidade de coisas boas que Ele fez. Eu te pergunto, será que Ele não quer transformar os nossos corações e a nossa vida? Eu creio que Ele quer, amém? Nós oramos para estar aqui nesse acampo, nós pedimos a Deus, nós clamamos. E um homem não pode fazer aquilo que Deus pode fazer. Eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento, para a gente orar. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que a gente clamasse a Deus, sabe? Só recapitulando a mensagem de hoje, que é uma mensagem simples. Eu acho que eu não me demorei. Mas a mensagem é: ou estamos em Adão ou estamos em Cristo. E se ainda estamos em Adão, precisamos de um milagre.
Precisamos que o Senhor faça um milagre em nós, como canta Regis Danese. Precisamos que Ele faça um milagre dentro de nós. E de coração sincero diante de Deus, eu quero te desafiar a orar, a clamar. Na seguinte direção, você vai orar com suas palavras. Mas na seguinte direção: Deus, muda a minha vida, Deus, muda a minha história. Escute. Nem todo caminho dá na venda. Mentira para você. Nem todo caminho dá na venda. Nem toda religião dá em Deus. Jesus leva para Deus, amém? Jesus leva para Deus. A maioria das religiões te levam para longe de Deus. Então, de coração sincero diante dele, abre o teu coração e começa a clamar a Ele. Deus, nós reconhecemos a nossa condição de pecado, Senhor. Nós clamamos, Senhor, vem sobre nossas vidas nessa hora, Senhor. Vem sobre nossas vidas nessa hora, Deus. Eu queria pedir que apagasse essa luz aqui, por favor. A gente fica com mais privacidade para orar, Esquece a pessoa que está do teu lado. Começa a clamar a Deus. Começa a confessar o teu pecado diante dele. Começa a reconhecer o quão longe seu coração ainda está de Deus. Amado Deus, sabemos que o pecado é terrível. O pecado é destruidor. O pecado nos mata, nos corrói, nos leva para longe de Ti, Deus. Queremos que o Senhor faça um milagre em nossas vidas. Que o Senhor age em cada coração aqui nessa noite. Manifesta o Teu poder, Senhor. Faz o que não podemos fazer, Deus, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se revela a nós, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer entre milhares.
entre milhares de milhares. Portanto, vocês podem permanecer aqui, louvor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 6:23 diz, deixa eu abrir aqui para você, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se com tua boca tu confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz ainda lá em Atos, convertei-vos todos a Deus, e Ele vos aceitará. Ele está de braços abertos para aceitar cada um de nós. O Senhor é aquele que diz essa noite, aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Eu não sei o que tem acontecido com a sua vida nesses dias. Eu não sei quais têm sido as tuas amizades, eu não sei qual tem sido as circunstâncias que você tem passado. Talvez alguns amigos tenham te chamado para fazer coisa errada, ou te chamado para ir para longe do caminho de Deus. E talvez você tenha cogitado fazer isso. Mas sabe por que você não foi? Sabe por que você não está lá? Porque Deus te trouxe a esse lugar. Aleluia. Deus te trouxe a esse lugar com um propósito, sabe? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer ser achado por você. A palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo de buscarmos a Deus e de invocarmos o seu nome. Esse é o dia da salvação, esse é o tempo aceitável, esse é o dia que o Senhor preparou para encontrar os nossos corações e mudar a nossa história. É verdade que nós nascemos em Adão. É verdade que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. É verdade que a criatura nascida da água, ou melhor, nascida do sangue e nascida do pai e da mãe, essa pessoa ainda está longe de Deus. Mas é bem verdade, João capítulo 1, versículo 12, escute isso. Mas a todos que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem em Cristo Jesus. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer do pecado. E qual o pecado? De não crer em Jesus. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está gerando fé em nossos corações, para que a gente possa crer em Jesus. A Bíblia diz lá em João 7,37, que no último dia, no dia mais importante da festa, ele subiu em um lugar bem alto. Eu pensei em subir aqui, mas eu falei isso não. Ele subiu em um lugar bem alto, numa montanha, sei lá onde. E ele exclamou para todo mundo ouvir, ó, é o seguinte, quem tiver sede, vem a mim e beba. Quem tiver sede, vem a mim e beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só tenho mais uma história para você. E na sequência o Wesley vai estar orando, conduzindo um momento de oração ao Senhor. A gente vai estar clamando a Deus por nossas vidas aqui nesse acampa,
para que o Senhor tenha misericórdia de nós e opere esse extraordinário milagre que precisamos. A Bíblia diz que uma mulher samaritana começou a conversar com Jesus. E naquela conversa com Jesus, Jesus pede água para ela. Imagina Jesus pedindo água para você nessa noite. E o engraçado, Ion, é que Jesus pede o que ele quer dar. Jesus pede o que ele quer dar, sabe? Sabe, ele pede o teu coração porque ele quer te dar um coração de verdade. Ele conversa com aquela mulher e diz, me dá água. E a mulher olha para ele assim, oxite, como tu, sendo judeu, pede a mim água, mulher samaritana? E o diálogo permanece, vai continuando. E aquela mulher pergunta sobre adoração, conversando com Jesus. E no meio da conversa, aquela mulher pergunta se ele é maior do que Jacó, que fundou o poço. Ele começa a explicar para aquela mulher quem ele era. E pulando a parte ali, chegando para a parte principal que eu quero destacar nessa hora. Aquela mulher, quando ia embora, Jesus disse, vai, chama teu marido. A mulher disse, eu não tenho marido. E Jesus olha para aquela mulher e diz, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que você vive agora não é seu marido. Ou era marido de outra, ou sei lá o que, mas não era marido dela. E aquela mulher olha para ele e diz, veja o que és profeta. Sabe, eu quero que nós entendamos essa noite, que quando Jesus quer mudar radicalmente a nossa vida, ele vai lá e mexe com aquilo que está errado, com aquilo que está troncho, com aquilo que está desajustado. Eu não sei qual é o desajuste da sua vida, mas nessa noite, o Senhor ele te chama a confessar o seu pecado diante dele, a reconhecer a sua condição diante dele, somente diante dele, não diante de um padre, ou de um pastor, ou de uma liderança de jovens, mas diante dele. E quando você chegar diante dele, você vai entender e vai dizer, vejo que tu és Jesus, um profeta de Deus. A Bíblia conta que aquela mulher voltou para a cidade e saiu evangelizando toda aquela cidade. E as pessoas vieram ver Jesus e foram transformados por Jesus através da vida daquela mulher. Sabe? Eu acredito que tem pessoas aqui nessa noite. Eu acredito nisso. Não estou profetizando nem dizendo nenhuma revelação sobrenatural. Eu apenas acredito e sinto no meu espírito de forma bem clara que tem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida longe de Deus. Mas o Senhor vai transformar o seu coração e vai transformar você em um grande evangelista, como transformou aquela mulher samaritana. Eu queria que a gente clamasse a Deus nessa hora.